noite. Boa noite. Estava aqui sentadinha pensando, estava cantando, né? Porque eu gosto muito de cantar, então estava acompanhando as músicas e estava aqui pensando que em setembro eu estava aqui com o pessoal do coral que eu faço parte, né? O Harmonia e o Cultos lá do Laços Eternos. Então, para me apresentar, eu sou frequentadora do Laços Eternos, estudei no Laços Eternos, eu comecei lá em 1995, né? Então eu já tenho uma vida naquela casa. E recentemente, já faz aí uns bons 10 anos, que eu comecei a estudar para fazer exposição. E aí eu chego aqui e encontro amigos, né? Muito queridos, assim, para falar de um tema do Evangelho que nós temos lá no capítulo 9, bem-aventurados aqueles que são mansos e pacíficos, no item 7, que vai falar sobre paciência. Só que falar só do Evangelho é fácil, né? Ler o que está escrito no Evangelho. Quem faz Evangelho no lar? Muito bem. Quem não faz, gente, é simples. Escolhe um dia da semana. Se der para fazer junto com a família, maravilha. Se não der, pode fazer sozinho. Escolhe um dia da semana para fazer o seu Evangelho. Como faz o Evangelho? Fica quietinho uns 2 minutinhos, se concentra ali, faz uma prece, abre o Evangelho segundo o Espiritismo. Não tem o Evangelho segundo o Espiritismo. Abre a Bíblia, lê um trechinho que caiu ali e tenta trazer essa informação que está ali na Bíblia para o nosso dia a dia. E converse com você mesmo, se você estiver fazendo sozinho. Bate um papo. O que você entendeu sobre aquilo? Depois que você tiver essa conversa, pega um livrinho como o nosso amigo fez aqui, Minuto de Sabedoria ou Palavras de Vida Eterna. Tem vários livros de mensagem e aí você vai fazer aquela leitura, faz uma prece de fluidificação das águas, uma prece de liberação pelo nosso mundo, pelas pessoas que nós amamos, que é aquelas que precisamos aprender a amar, e faz uma prece final, convidando a espiritualidade para estar com a gente na próxima semana. Isso é o Evangelho no lar. É difícil? Não. Então quem não faz pode começar a fazer já. A partir de amanhã já está convidadíssimo a criar o hábito de fazer esse Evangelho no lar em casa. O Evangelho no lar, ele é a palavra de Jesus trazida para o nosso dia a dia. E para que a gente traz essa palavra de Jesus para o nosso dia a dia? Para começar a lição de hoje, da paciência. No texto do Evangelho hoje, ele começa assim, ó: a dor é uma bênção. Quem ainda não leu esse item, vai tomar um susto com essa primeira frase. A dor é uma bênção. E por que no Evangelho, Kardec e a espiritualidade, na verdade um espírito amigo que escreveu esse texto, ele se identifica assim, ele vai dizer que a paciência, a dor é uma bênção. Porque tudo aquilo que nos causa dor, nos causa um desconforto, certo? Todo desconforto faz com que a gente se mova para tentar melhorar, certo? E é por isso que a dor é uma bênção. Quando eu começo a sentir uma dor física, estou com dor no joelho, estou com dor no pé, o que eu faço? Procuro o médico, não é isso? Se eu vou até o médico, ele vai dizer para mim o que está errado. É o tipo de sapato que você está usando, é o jeito que você pisa, é a forma como você está mais gordinha ou mais magrinha. Isso faz com que o seu corpo precise se adaptar. E aí ele vai te dar as indicações daquilo que você precisa fazer. Não é isso que acontece? Assim acontece com a nossa vida espiritual também. Quando é que a dor vem para a gente? Quando a gente está deixando o orgulho, a vaidade e o egoísmo tomar conta dos nossos dias. Ah, Luciano, mas eu não sou uma pessoa orgulhosa. Eu não sou uma pessoa que tem o orgulho das coisas. Eu não sou uma pessoa que tenho vaidade. Mas eu estou lá no meu trabalho e o meu chefe chega e fala para mim assim: Luciana, esse relatório que você fez não está bom. Você pode refazer, por favor? Enquanto ele está olhando para a gente olha para ele e faz assim, ó. A hora que ele sai de perto, o que a gente faz? Ele coloca, mas eu fiz tudo o que eu sabia, por que não está certo? O que é isso? Senão a nossa demonstração de orgulho. Porque a gente quer acertar na primeira. Então a gente tem ainda essa condição de querer ser orgulhoso. E aí as
sou nada, não tenho vaidade nenhuma. Mas se alguém chegar aqui e falar assim, seu cabelo está tão estranho, o que eu vou fazer amanhã? Sair correndo para o cabeleireiro para ver o que está acontecendo com o meu cabelo. Não sou vaidosa, não sou. Só que Deus vai mandando então provas para que a gente vá quebrando essa vaidade que a gente acha que não tem, esse orgulho que a gente acha que não tem. E a gente acha que não tem por quê? Porque nas nossas vivências do dia a dia é mais fácil eu esconder aquilo que eu sei que não é bom do que mostrar para os outros. Existe um ditado que tem até na Bíblia essa frase que diz: conhece-te a ti mesmo. Não tem esse ditado? Conhece-te a ti mesmo. Eu preciso conhecer o que tem em mim para saber como transformar e por que mudar. E aí a paciência vem com esse texto, com essa frase maravilhosa: a dor é uma bênção. Tudo que nós estamos vivendo no dia de hoje, nos meses que nós, nessa atual reencarnação, é uma bênção para que a gente possa reconstruir, refazer este caminho espiritual, trocando os nossos defeitos por virtudes. E onde é que está falando isso, gente? Nós temos um livro maravilhoso do Emmanuel. Hoje em dia a tecnologia é tão boa, né? A gente pode carregar 1000 livros dentro de um aparelho pequenininho assim. E tem um livro do Emmanuel, Psicografia do Chico Xavier, que chama O Consolador. Alguém já leu esse livro? Não? Ele é de verdade um livro de estudo. Ele tem vários tópicos. Em cada tópico, o Emmanuel vai responder perguntas que foram feitas pelo Chico e pelos seus amigos em reuniões mediúnicas. E ele tem um item que chama virtudes. Nesse capítulo, capítulo 5 lá do livro, chama evolução. Então as virtudes estão dentro da evolução. Nesse item, virtudes, Emmanuel vai dizer assim para a gente: a dor, a luta, a experiência consistem em oportunidade sagrada concedida por Deus às suas criaturas em todos os tempos. Todavia, olha o detalhe, a virtude é sempre uma sublime e imorredora aquisição do espírito. A virtude vai aparecer do nada? Vocês já jogaram videogame? Quando a gente mais precisa, aparece uma caixinha escondida lá no videogame, não tem? Que é uma virtude que a gente precisa. Ou um anelzinho, ou uma vida, ou uma estrelinha que a gente ganha pontos. Mas é só no videogame. Na nossa vida real, essa caixinha ela não vai aparecer escondida em lugar nenhum. Ela precisa ser trabalhada por cada um de nós. Ela precisa ser desenvolvida de acordo com aquilo que nós vamos vivendo no nosso dia a dia. Eu já contei aqui das outras vezes que eu vi que eu sou professora, né? Tem alguns outros professores aqui, eu já vi alguns, mas vida de professor é uma coisa maravilhosa. A gente é muito amado enquanto não está na sala de aula. Ai, aquela professora é tão boazinha, ela é tão linda. Quando a gente entra na sala de aula, é chata. Nossa, ela não deixa eu fazer nada. Nossa, é assim, gente. E além de todo esse processo dos alunos olharem para a gente quando está fora de um jeito, quando a gente está dentro da sala de outro, a gente ainda vai passando por situações assim, ó. Eu mandei lição de casa. Na segunda, a criança não fez. Mandei na terça, a criança não fez. Mandei na quarta, a criança não fez. Aí você pergunta: por que você não fez a lição de casa? Aí a criança olha para você com o olho cheio de lágrima. Porque, professora, na minha casa não tinha ninguém para me ajudar. Aí você olha para ela e fala assim: como assim, né? Você saiu daqui da escola às 6h30, a mamãe e o papai não estavam em casa? Estava, professora, mas eles estavam no celular. A paciência da professora nessa hora, sabe o que faz? Chega a zero. Porque você não quer mais dar aula para a criança, você quer dar aula para o papai e para a mamãe. A criança de 6, 7 anos, ela é totalmente dependente de vocês. Apesar de elas serem grandes e acharem que já sabem tudo, elas precisam do papai e da mamãe para muita coisa. E aí vem a primeira lição de paciência. No Evangelho segundo o Espiritismo, a gente tem um capítulo que vai falar sobre
lá na responsabilidade dos pais, que a criança, o espírito reencarnado, ele é total responsabilidade do pai e da mãe. Por todo o tempo que o pai e a mãe estiverem encarnados. Lá naquele item também vai ter um item, uma partezinha chamada. Como é? Fugiu a palavra, mas é quando os filhos não respeitam os seus pais. Gente, por que fugiu a palavra? Eu vou lembrar. Quando os filhos não. Honrar pai e mãe é um capítulo, mas tem lá o item que fala sobre os filhos que não respeitam os pais. E nesse momento onde fala dos filhos que não respeitam os pais, fala muito da questão do filho que abandona os seus pais. Conseguem entender o paralelo que eu estou fazendo aqui? Quem é o filho que vai abandonar o pai? É aquela criança que se sentiu abandonada por eles. Essa menininha que chega todos os dias e fala para mim na escola: não fiz a lição porque meu pai e minha mãe me ajudou. Ela é uma grande figura que lá no futuro vai olhar para o papai e para a mamãe dela e vai fazer assim: desculpa, agora eu não tenho tempo para você. E é triste falar disso quando eu estou falando de dores, né, que são trazidas por Deus para a nossa vida como bênção. Porque é essa dor que nós vamos sentir lá no nosso futuro, quando nossos filhos não estiverem querendo cuidar de nós, vai mostrar alguma coisa que eu fiz de muito errado. E que no momento atual eu não estou percebendo que eu estou errando. Poxa, Luciana, mas agora você está falando de culpa, né? Você está me deixando assim até triste, porque eu estou me sentindo culpado por aquilo que eu não fiz. Dá tempo de consertar? Então não é culpa, é aprendizado. E por mais que os nossos filhos nos julguem, ou nós, enquanto os filhos, julguemos os nossos pais, a gente também aprende na vida que cada um oferece aquilo que tem, que sabe. Então a minha mãe, ela me deu tudo aquilo que ela sabia me dar. Minha mãe saía de casa às 5 horas da manhã e voltava às 11 da noite. Hora para fazer lição de casa comigo ela não tinha. Mas no sábado ela pegava o meu caderno. E aí ela fazia assim: filha, por que você não fez aqui? Vamos fazer junto? Não tinha quantidade de tempo, mas tinha qualidade. Então, quando eu estou colocando essas situações aqui, gente, a culpa não é o que deve nos consumir, porque a culpa nos tira a paciência. Vocês já pensaram nessa situação? Toda vez que eu me vejo culpado de alguma coisa, eu perco aquilo que eu preciso ter. Aí é culpa minha que aquele relatório não deu certo. Aí eu começo a atropelar as coisas e o relatório vai ficando cada vez mais errado. É culpa minha que meu filho não vai bem na escola. Ele piora na escola porque eu estou carregando aquele sentimento de culpa. E eu vou falar para ele: é culpa minha, tá vendo? Eu não faço nada certo. E quando a gente coloca essas palavras para fora, a gente envolve todo mundo nessa energia pesada, pessimista. E aqui no Evangelho está dizendo que a dor é uma. Como é que eu vou transformar a dor em uma bênção? Quando a dor fizer de mim melhor do que eu sou, melhor do que eu fui ontem. Então, vir aqui na casa espírita, como o amigo falou ali, frequentar um curso de 6 anos, vir aqui trabalhar, isso nos dá força para melhorar a cada dia. Porque aqui dentro é a escola que a gente precisa, onde todo mundo vem tranquilo, né? Ninguém chega aqui gritando. As pessoas vêm aqui procurando ajuda, pedindo, né? Falando baixinho, diferente da nossa vida lá fora. Aqui a gente vai treinar para colocar em prática onde? Na vida lá fora. Quando eu comecei lá no Casa dos Nossos Eternos, a gente tinha um expositor espírita, o Estevão Camolésio. Não sei se alguém conhece o Estevão Camolésio. E ele sempre dava como exemplo que na porta do centro espírita não tem um cabide. E a gente perguntava por que não tem cabide. Ele fez: porque não dá para deixar as asas de anjos penduradas lá fora. Então não tem um cabide grandão na porta do centro onde a gente põe a nossa asa de anjo
quando chega aqui e tira na hora de ir embora. Se a gente está melhorando, se a gente está se tornando pessoas melhores, a asa não fica parada aqui na porta. Ela segue com a gente para o nosso dia a dia. Tudo que eu falo, tudo que eu tenho oportunidade de aprender, de ver, de ler, vai fazer de mim uma pessoa melhor. Seguindo aqui na leitura do Evangelho, o Espírito amigo ele vai falar assim, ó, sede paciente. A paciência é uma caridade. Como assim a paciência é uma caridade? Caridade não é a gente dar o que o outro precisa? Caridade não é dar o dinheiro, não é dar uma roupa, um alimento. E essa fala o Evangelho segundo o Espiritismo e também no livro dos Espíritos, que é a caridade mais fácil de ser feita, que é a caridade material. Dar aquilo que eu tenho, mesmo que eu tenha pouco. A gente costuma fazer uma campanha lá no Laços, e o Laços tem uma creche no Terraço, onde a gente convida as famílias para participarem. São famílias carentes. E aí a gente fala assim, estamos precisando de sabão em pó. Aquelas famílias carentes, elas se cotizam ali, a família pega um pouquinho de sabão em pó, um potinho de Tupperware pequenininho e leva para a gente usar na creche. Quanto mais humilde a família, menor o potinho que ela tem para oferecer. Mas ela oferece. Porque aquela caridade é uma caridade que ela acha fácil de fazer. O sabão em pó no próximo mês ela compra, ou então ela consegue fazer com gordura, né? Com óleo, com sabão em pedra. Então ela consegue nos auxiliar daquela forma, materialmente. Mas qual é a caridade que o Espírito amigo vai nos pedir aqui? É a caridade do bom ouvido, a caridade do bom falar, a caridade do bom olhar. Vocês já entraram no elevador e ficaram paradinhos lá no elevador assim, né? Esperando o seu andar, e aí entra aquela pessoa, ela entra assim, ó. Como é que você se sente? Mal. E quando tem hoje em dia nem existe mais essa função, né? O ascensorista, que fica lá, em alguns lugares ainda tem, que fica sentadinho ali o dia inteiro, apertando o botãozinho para onde você precisa subir, para onde você precisa descer, e todo mundo que entra no elevador olha para ele desse jeito. 16, por favor. Era como se por favor não existisse nessa frase, né? Só o olhar, a fisionomia, isso que nós precisamos ter o controle. Isso faz parte da nossa caridade, da caridade mais difícil, que é a nossa caridade moral. Olhar para o outro, olhar com delicadeza, olhar com sinceridade, olhar no olho. Mostrar para a pessoa que ela é importante para você. Seja ela apertando o botão do elevador, seja ela faxinando a sua casa, ou dando aula para o seu filho, ou até mesmo como chefe da sua empresa. Não existe, como disse no Minuto de Sabedoria aqui hoje, não existe distinção de cargo. Nós somos todos humanos e todos nós estamos passando por provas, por situações que são, como diz aqui, bênçãos enviadas por Deus. Só que eu sei qual é a dificuldade que aquele moço que faz faxina lá na minha empresa está passando? Não sei. Eu sei qual é a dificuldade que essa família que eu contei aqui para vocês, que a menina reclamou que a mãe e o pai ficam no celular. Eu sei o motivo por que eles estão no celular? Não sei. Por que eu dei isso como exemplo? Porque eu sei que todo mundo ficou bravo com a mamãe e com o papai. E se eles estavam trabalhando? Home office hoje em dia, gente, tem horário para começar, mas nunca tem horário para terminar. Então eu não posso julgar aquilo que eu não sei o contexto completo. E isso é a principal caridade que nós devemos fazer com qualquer pessoa nos dias atuais. Não é só com a mamãe e o papai da minha história, não é só com a Luciana que está aqui falando para vocês, mas é em todos os lugares. A gente precisa ter esse olhar de enxergar o outro e lembrar que ele é um espírito reencarnado que está aqui para evoluir tanto quanto eu mesmo. E a caridade moral, ela é essa caridade que deixa que o outro fale, que
que eu escute mais do que falo para ele. E se eu precisar falar, saber a hora de interromper aquela pessoa e dizer: olha, eu preciso te falar tal coisa. E também falar com cuidado, com calma, sem agressividade, para que o outro possa entender e se sentir confortável na minha presença. Ah, mas você não está falando dele de falar, de ouvir. E onde é que eu vou usar isso no meu dia a dia? Vou contar para vocês uma outra história. Estava eu sentada na sala dos professores hoje. As coisas não acontecem por acaso. Estava eu sentada lá na sala dos professores hoje. Uma professora sentou na minha frente e ela começou a conversa assim: sabe, quando eu fiz o meu cursinho de casamento, aí eu fiquei olhando para ela e disse: o palestrante do cursinho de casamento falou para todos os homens que estavam presentes lá no cursinho assim: maridos, paciência, paciência, paciência. E o meu marido até hoje lembra dessas 3 palavras quando vem conversar comigo. E eu achei tão engraçado aquilo, porque ela não fazia ideia do que eu ia fazer quando eu saísse de lá. E ela veio com essa história: a paciência no olhar. Depois ela me explicou, tá? A paciência no olhar, a paciência no ouvir, a paciência no falar. Quantas vezes a gente esquece disso no nosso dia a dia? Não só com os nossos maridos, com as nossas esposas, mas com os nossos irmãos, com as nossas mães, com as pessoas que trabalham conosco. A paciência não vai vir, gente, como o prêmio lá do videogame, numa caixinha enfeitadinha. Ela vai ser uma construção sua. E a gente tem o costume de pedir em oração assim: Senhor, dá-me paciência. Quem já fez isso? Pois eu vou dar um conselho para quem faz isso. Pede assim não. Não pede. Porque se a gente pede paciência, o que Deus vai dar para a gente? Situações onde a gente vai ter que treinar a paciência. Então, se eu preciso ter paciência, eu peço para Deus: Senhor, me dá discernimento, para eu entender as situações do meu dia a dia. Senhor, me dá caridade, para que eu olhe para o outro com caridade, entenda o que ele está passando, o que ele está vivendo. E assim a gente vai transformando nossa forma de viver o dia a dia. Porque é isso que nós precisamos fazer. No terceiro parágrafo, o espírito amigo que escreveu o texto, ele fala assim: sei que a vida é difícil. Ele já está na espiritualidade, ele está falando: sei que a sua vida é difícil, é encarnado. Ela se compõe de 1000 alfinetadas, 1000 coisinhas que são como alfinetadas que acabam por ferir. Só que essas 1000 coisinhas, elas são iguais para todos nós? Não. Elas são diferentes. E como é que eu vou lidar com essas coisinhas diferentes? Para mim é de um jeito. Para minha irmã, que divide a casa comigo, é outra. Se as nossas alfinetadas forem muito grandes naquele dia, como é que a gente vai se dar à noite quando estiver em casa? Como é que eu vou lidar com ela? Existia um ponto que tinha um senhor que todos os dias antes de sair de casa, ele passava por uma árvore que tinha na porta da casa dele, colocava as 2 mãos na árvore, fechava os olhos e ficava lá. Depois ele entrava no ônibus que a empresa mandava buscar em casa. E todo dia quando ele descia do ônibus, ele fazia o quê? Colocava as 2 mãos na árvore, ficava um tempo, o ônibus saía e ele entrava em casa. Passou muito tempo ele fazendo isso. Um belo dia o motorista do ônibus perguntou para ele: posso saber por que todo dia, antes de entrar no ônibus, você para com a mão na árvore? E quando você desce do ônibus, você põe a mão na árvore de novo? Aí ele disse assim: porque quando eu saio de casa para ir trabalhar, eu ponho a mão na árvore para pegar os meus problemas do trabalho. E eu levo para o meu trabalho só os problemas do trabalho. E eu deixo na árvore os meus problemas da família. E quando eu chego à noite, eu deixo na árvore os problemas do trabalho e pego os problemas da família. Para que não haja
conflitos desnecessários dentro do meu lar. Hoje em dia é difícil a gente ter árvore na porta de casa, né? Mas a gente pode ter um lugarzinho na bolsa, que a gente põe um bilhetinho, isso é de casa, isso é do serviço, isso é da rua. E esse nosso comportamento vai fazendo com que a gente mude com tranquilidade, sem precisar dar uma grande tropeção, sem precisar ter uma grande queda. E quando o grande problema chega, eu vou contar para vocês o meu grande problema atual. Minha mãe está muito idosa e ela está morando no Paraná. Então eu estou marcando os meus compromissos, fazendo as minhas coisas, mas sempre assim. Deus, se acontecer alguma coisa com a minha mãe, o senhor sabe que eu vou ter que largar tudo, né? Porque é assim que a gente vive a vida. Já pedindo desculpa pelo grande problema que a gente sabe que vai enfrentar. Eu sou espírita desde 95. Me considero espírita antes, porque eu já li algumas coisas, mas ali, sistematicamente estudando, trabalhando, lendo, desde 95. Será que eu estou preparada para o desencarne da minha mãe? Pois é. Os mais velhos vão dizer assim, não, a gente nunca está preparado para o desencarne da mãe. E os mais novos vão falar para mim, nem pensa nisso. Não é assim? Pois é. Mas eu faço também um curso lá no Laços que chama Filosofia Espírita. E o professor desse curso vocês devem conhecer, o Dr. Davi Monducci. E aí o Dr. Davi ele falou para a gente, numa das últimas aulas, assim, todo mundo precisa se preparar para o desencarne. Para o próprio ou para o de alguém que está próximo. Porque se a gente não se prepara, a gente cai na impaciência, na dor, na insegurança, no desespero. E isso não é bom nem para quem parte, nem para quem fica. Paciência. Paciência, houve um tempo que as pessoas estavam dizendo que era a ciência da paz. Mas se a gente for estudar a etimologia da palavra, a palavra da sua origem, ela não significa isso. Mas a gente pode trazer esse sentido como um sentido figurado para o nosso dia a dia. O que é ter paciência? É ter ciência, consciência de que precisamos ter paz. Paz no pensamento, paz no coração, paz nas atitudes. E a paz que Jesus disse lá no Evangelho, eu vos dou a paz, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não aquela paz que imobiliza e a gente fica em casa sentado assim, ai, que sossego que está na vida, não vou fazer nada, só assistir Netflix. Não é essa paz. Mas é aquela paz que a gente assiste a Netflix, lava a louça, lava a roupa, pendura, cuida do cachorro, cuida das crianças, tudo ao mesmo tempo e ainda consegue manter um sorriso no rosto para atender aquelas pessoas que estão perto de nós. E quando a gente não tem nada disso para fazer em casa, porque está faltando comida, está faltando gás, está faltando água, está faltando luz, e isso pode acontecer na vida da gente a qualquer momento, a gente vai ter a paciência de procurar um lugar que possa me ajudar, sem entrar em desespero. Porque se eu estou passando por todas essas dificuldades, sem água, sem luz, sem telefone, sem isso, sem aquilo, é porque alguma coisa eu tenho que aprender com isso. E o que é que eu tenho que aprender? Aí a gente volta lá para aquele ditado, conhece a ti mesmo. Porque é só conhecendo a nós mesmos que nós vamos saber onde e por que precisamos mudar e melhorar. Vou voltar lá para o livro Consolador, tá? Já falei bastante coisa. A pergunta seguinte do livro Consolador fala assim, o que é a paciência e como adquiri-la? Olha, está falando sobre virtude. Então ele explica para a gente o que é a virtude e fala que a virtude é uma construção. Qual a primeira virtude que ele vem falar para a gente no livro? Paciência. Aí o Emmanuel responde assim, a verdadeira paciência é sempre uma exteriorização da alma que realizou muito amor em si própria. Então, demonstrar paciência é demonstrar que nós aprendemos a amar. Amar aqueles que estão ao nosso redor, mas principalmente amar a nós mesmos. Jesus disse, ama a teu próximo como a ti mesmo. Não é assim que está lá no Evangelho? Então, para eu poder amar
próximo, eu preciso amar a mim. Amar as minhas imperfeições, as minhas qualidades, amar o meu jeito de falar, amar o meu jeito de agir. Eu falei para vocês que eu canto no coral, né? Eu canto no coral, mas eu não canto sozinha. Eu morro de vergonha de cantar sozinha. Eu falo que minha voz é voz de sono. Então eu estou aqui conversando com vocês e pensando, meu Deus, tem alguém dormindo porque minha voz é de sono. Mas eu aprendi a amar isso em mim também. Por isso eu tenho coragem de vir falar no microfone. A minha voz de sono faz com que as pessoas às vezes prestem atenção, mas às vezes faz as pessoas dormirem. E aí quando elas dormem eu fico triste. Mas quando elas estão prestando atenção como agora, eu fico super feliz. Estou fazendo bem o meu papel? Dentro daquilo que eu me propus a fazer todos os dias, quando eu termino as minhas aulas na escola, as minhas aulas na faculdade, ou que eu venho fazer uma exposição do Evangelho, eu paro e faço uma análise. E sabe onde eu aprendi a fazer essa análise? No Evangelho segundo o Espiritismo. Tem um item que São Luís fala assim, lá no capítulo O Homem de Bem. Passe o seu dia sob revista. Antes de dormir, todas as noites, veja se o que você fez foi bom ou o que você pode melhorar. E no dia seguinte, ao acordar, faça melhor aquilo que você pode melhorar. E é assim que a gente precisa viver o nosso dia a dia, fazendo cada vez melhor. E o que nós precisamos fazer cada vez melhor? Amar a nós mesmos, não nos culparmos, não nos prendermos num passado que não dá para mudar, nem nos anteciparmos no futuro que a gente ainda não sabe nem se vai acontecer. A gente precisa aprender a viver o presente, com tranquilidade, com amor. E aí tem uma música do Lenine, que eu não vou cantar, mas eu vou recitar o verso, tá? Mas eu vou pegar aqui porque a memória não é boa. Mas quem souber cantar, fica à vontade de cantar em casa, se quiser. Deixa eu pegar aqui, gente. Ele fala assim, aqui. Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, a vida não para. Enquanto o tempo acelera e pede pressa, eu me recuso, faço hora, vou na valsa, a vida é tão rara. Enquanto todo mundo espera a cura do mal e a loucura finge que isso tudo é normal, eu finjo ter paciência. O mundo vai girando cada vez mais veloz. A gente espera do mundo e o mundo espera de nós um pouco mais de paciência. Então, a música continua, mas esses versos, eles nos fazem pensar nessa velocidade que o amigo que fez a abertura aqui falou hoje. O mundo está cada dia mais veloz, muito mais coisa para fazer, coisas aceleradíssimas. E o nosso corpo, a nossa mente pede calma. E mesmo com tudo acelerado, as coisas pedem a nossa presença, elas pedem a nossa alma, que a gente faça tendo consciência do que está fazendo. E quando tudo lá fora parece estar desabando, é o mundo que pede um pouco mais de calma para todos nós. E essa calma é essa paciência de enxergar as situações que nós estamos vivendo, entender por que nós estamos vivendo e como é que a gente pode melhorar e sair delas. Como é que a gente sai das nossas situações difíceis no trabalho, na família? Receita pronta? Tem. Evangelho. Está lá. Ama a teu próximo, como você ama a você mesmo. E quando a gente entender e colocar em prática esse ensinamento de Jesus, 2024 anos já se passaram e a gente ainda não colocou em prática. Quando a gente realmente colocar esse ensinamento em prática, tudo na nossa vida vai ser mais fácil. E o Espírito Amigo aqui do Evangelho, ele termina assim: coragem, amigos, o Cristo é o vosso modelo. Sofreu mais do que qualquer um de vós e não tinha nada que pudesse ser acusado, nada de que pudesse ser acusado. Enquanto
nós, eu vou colocar no presente aqui, nós temos todo o nosso passado a expiar. Que nas lições da noite de hoje a gente possa lembrar que estamos em evolução. Hoje não é o fim de nada.